Olá, pessoal. Eu e a Bruna vamos falar um pouquinho sobre a reatividade de alcanos, alcenos e alcinos. Bem, os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam hibridização sp3 e geometria tetraédrica. Possuem apenas ligações do tipo sigma e por isso são compostos mais estáveis, ou seja, são pouco reativos. À temperatura ambiente, eles não reagem com ácidos, bases ou agentes oxidantes fortes. Geralmente são extraídos do petróleo e do gás natural e sofrem reações de substituição. Bem, as reações mais comuns são a halogenação e a de combustão. A de combustão ocorre por um mecanismo radicalar, sendo que o seu produto principal é a energia liberada na reação. Na halogenação, também ocorre a formação de radicais a partir da quebra homolítica. A mais conhecida é a reação de cloração do metano, e assim nós usaremos ela como base. Ela pode ser dividida em 3 etapas. Na etapa 1, sob a influência do calor ou da luz, uma molécula de cloro se dissocia, sendo que cada átomo leva um dos elétrons ligantes. Assim, essa etapa produz 2 átomos de cloro altamente reativos. Na etapa 2, um átomo de cloro extrai um átomo de hidrogênio da molécula de metano. Dessa forma, há a formação de uma molécula de cloreto de hidrogênio e um radical metila. Em sequência, um radical metila retira um átomo de cloro de uma molécula de cloro, produzindo uma molécula de cloreto metílico e um átomo de cloro. Esse átomo de cloro pode provocar a repetição da etapa 2 várias vezes. Geralmente ocorre 5.000 repetições do ciclo de propagação antes da terminação. A etapa de finalização ocorre com pouca frequência, havendo esgotamento dos intermediários reativos. Bem, é importante destacar que a ordem de reatividade observada nas reações de halogenação tem sua origem na diminuição da força de ligação dos aletos de hidrogênio na série do fluoreto para o iodeto, como a gente pode observar aqui embaixo na ordem de reatividade. Além disso, sabe-se que o aumento da reatividade implica uma menor seletividade. Em sequência, nós temos os alcenos. Eles são mais reativos do que os alcanos, apresentam hibridização sp2, presença da ligação π, sofrem reações de adição eletrofílica, na qual pode ser adicionada aletos de alquila, bisulfato de alquila, álcool, dialoalcano, água, ácido sulfúrico. Nas reações de adição, ocorre a completa inserção de uma molécula reagente no substrato insaturado. Podemos ter, por exemplo, a inserção do eletrófilo H+, a partir da quebra da ligação π e a formação do intermediário, no caso, o carbocátion. Essa etapa é conhecida como etapa lenta, como a gente pode ver na figurinha. Após isso, há o ataque do nucleófilo no carbocátion mais estável, formando a molécula de interesse, conhecida como etapa rápida. Portanto, se mais de um carbocátion pode ser formado durante o decorrer de uma reação, o produto formado majoritariamente será derivado do carbocátion mais estável. Como expresso na linha, os carbocátions terciários são mais estáveis que o secundário e assim sucessivamente. Destaca-se ainda que na adição de um aleto de hidrogênio, o hidrogênio do aleto é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Essa é a regrinha de Markovnikov. Os alcenos reagem ainda com hidrogênio na presença de uma variedade de catalisadores metálicos, a fim de adicionar um átomo de hidrogênio a cada átomo de carbono da ligação dupla, sendo que os hidrogênios entram do mesmo lado da molécula, o que irá gerar a formação de produtos em cis, como a gente pode ver. Os alcenos são normalmente preparados por reações de eliminação. Na desidrohalogenação, há a perda de HX a partir de um aleto de alquila, utilizando-se uma base forte. E na desidratação, há a perda de álcool a partir de um álcool usando um ácido forte. Na polimerização, na qual ocorre o mecanismo de adição radicalar, há também 3 etapas. A de iniciação, onde alguns radicais são gerados com aquecimento de uma pequena quantidade do catalisador. A de propagação, onde o radical da iniciação é adicionado ao alceno para gerar o radical derivado do alceno.
e esse processo se repete para formar a cadeia polimérica, e a de finalização, onde a propagação da cadeia termina quando duas cadeias radicalares se combinam. Dessa forma, a produção de polímeros comuns, como os descritos, polipropileno, poliestireno, entre outros. Bem, os alcinos apresentam ligação tripla, apresentam hibridização SP, sofrem também reações de adição eletrofílica similares àquelas de alceno. Sobre a hidratação de alcinos. Os alcinos sofrem hidratação rapidamente na presença do sulfato de mercúrio 2, como um catalisador de ácido de Lewis. É caracterizada pelo processo de tautomerismo cetoenólico, no qual os enóis se rearranjam na cetona isomérica por rápida transferência de um próton da hidroxila para o carbono de alceno. Já a formação de ânions acetileto, como está aí na figura, está relacionada com a acidez dos alcinos. Assim, a reação de uma base forte com o alcino terminal resulta na remoção do hidrogênio terminal e a formação de um ânion acetileto. Por último, nós temos a redução de alcinos, que é realizada pela adição de H2 sobre um catalisador metálico. É uma reação em duas etapas usando um alceno intermediário. Essa adição de H2 usa-se também o paládio desativado em carbono como um catalisador, que é conhecido como catalisador de Lindlar. A partir dessa junção, há a produção de um alceno cis. Boa tarde a todos. Bom, para finalizar a apresentação desse trabalho, eu vou falar um pouco sobre dois artigos que nós escolhemos para correlacionar com o nosso tema, que é a reatividade dos alcanos, alcenos e alcinos, atrelado a meios biotecnológicos. O primeiro artigo fala sobre a extração, refino e hidrogenação de óleos e gorduras, e eu vou falar resumidamente sobre do que se trata esse artigo. A gente sabe que lipídios são substâncias orgânicas insolúveis em água, que desempenham um importante papel de estruturação e função celular. Entre os lipídios, destaca-se o grupo dos óleos e gorduras, que nós chamamos de OGs, os quais são constituídos predominantemente de moléculas triacilglicerídeos. Na indústria alimentícia, são empregados como ingredientes ou no cozimento de alimentos pelo processo de fritura. Com diversificadas aplicações, os OGs também são utilizados como insumos na produção de tintas, sabões, biocombustíveis, cosméticos, saneantes e solventes. O grande emprego dos óleos e gorduras como matérias-primas para a indústria alimentícia ou para a produção de combustíveis, tintas, entre outros produtos, faz com que o conhecimento de seus processos de extração e purificação seja de importância estratégica. Além do mais, é possível modular as propriedades físicas e químicas dos óleos e gorduras através de hidrogenação das ligações duplas que estão presentes em suas cadeias, levando à produção de alimentos ou produtos não alimentícios com características diferenciadas. Nesse contexto, o objetivo do trabalho apresentado nesse artigo foi descrever os principais métodos de extração de óleos e gorduras de fontes vegetais e animais, bem como o processo industrial de hidrogenação dos mesmos. As operações unitárias básicas que estão envolvidas na extração de óleos e gorduras são prensagem mecânica, extração a solvente ou autoclavagem, sendo que os óleos e gorduras obtidos normalmente passam por processos posteriores de purificação para que suas propriedades físico-químicas sejam ajustadas. Para transformar os óleos brutos em óleos comestíveis, estes passam pelo processo da refinação, a qual tem como finalidade melhorar a aparência, o sabor e o odor por meio da remoção de impurezas. As principais etapas de refinação do óleo bruto são degomagem, neutralização, desodorização e clarificação.
Para a obtenção de gorduras hidrogenadas a partir de óleos e gorduras, estes são submetidos à reação de hidrogenação, a qual consiste na adição de hidrogênio nas duplas ligações dos grupos acil-insaturados. Trazendo uma aplicação condizente com o nosso tema, nós temos a hidrogenação de alcenos, cujo produto obtido é um alcano em reações genéricas. Um exemplo é a hidrogenação do eteno ou etileno com a obtenção do etano, por exemplo. Esse tipo de hidrogenação catalítica é usada pela indústria de alimentos para fabricar gorduras semissólidas, como no caso das margarinas. Bom, passando para o artigo 2, que também fala aí sobre hidrogenação de alcinos em meio bifásico, dessa vez um tema um pouco diferente. Nós temos, então, hidrogenação de alcinos em meio bifásico com sistemas recicláveis para aplicação industrial. Resumidamente, esse artigo fala sobre as combretastatinas, que são uma classe de moléculas que apresentam importante atividade biológica como antiangiogênicos. Nesse contexto, a hidrogenação parcial de alcinos se mostrou uma alternativa promissora para a síntese dessa molécula e apresenta grande potencial científico e econômico. Nesse trabalho, foi estudado a hidrogenação seletiva do difenilacetileno como molécula modelo, e para isso foram sintetizadas e caracterizados por RMN de 1H e 13C, 5 líquidos iônicos. As nanopartículas foram sintetizadas e utilizadas através da redução com hidrogênio molecular. Os sistemas apresentaram diferentes seletividades para o produto cis-estilbeno, sendo que a hidrogenação, utilizando MoM-NTF2, apresentou melhor conjunto de resultados, com 100% de conversão e seletividade de até 98% para o produto cis, mantendo esse resultado até mesmo sem o uso de solvente. Bom, esses foram os 2 artigos que nós pesquisamos que têm correlação com o nosso tema, reatividade de alcanos, alcenos e alcinos, atrelado ao meio biotecnológico.